Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal no YouTube para tratarmos de assuntos de laboratório. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos começar a entrar um pouquinho na técnica do esfregaço, de como a gente faz a análise do esfregaço do Papa Nicolau. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre as regiões de coleta e também sobre os epitélios que nós conseguimos encontrar nessas regiões, como eles aparecem ali, como é que essas células surgem no esfregaço citológico, para que a gente entenda melhor mais para frente, nos próximos vídeos, como nós fazemos a análise desse esfregaço e nós podemos dizer com segurança se uma paciente tem uma lesão, se ela já está desenvolvendo um carcinoma ou um adenocarcinoma, ou se está tudo normal, ou se é só um processo inflamatório. Tudo isso a gente vai vendo no decorrer dos próximos vídeos, mas nesse vídeo agora a gente vai ter uma base para a gente entender como a gente chega no final no laudo citológico, beleza? Antes da gente começar, não esquece do básico, que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E aí é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. Quando a gente faz o esfregaço citológico, a gente, na verdade, eu não faço o esfregaço, mas quando o profissional que fez a coleta vai confeccionar o esfregaço citológico, ele colhe esse material de algumas regiões do trato genital feminino. Um deles é o fundo de saco. Eu vou deixar as imagens dos locais para vocês poderem se familiarizar, mas um deles é o fundo de saco. Fundo de saco a gente consegue encontrar algumas células que ficam depositadas ali, ou do próprio local. Normalmente, no esfregaço, essas células aparecem um pouco desgastadas, já degradadas também. A maioria das células acabam se apresentando degradadas naquela região. Mas a gente também consegue pegar uma boa celularidade dependendo do tipo da coleta que é feita. Uma outra região que a gente também retira material é a ectocervice, e aí a gente já está falando especificamente do colo do útero mesmo. Então a ectocervice, que é a parte mais externa do colo do útero, e a endocervice, que é a parte mais interna do colo do útero. Então, essas são as três regiões, basicamente, que a gente consegue pegar, porém tem uma outra região, que é a região do endométrio, lá já no útero, que a gente não consegue fazer uma coleta, porém, essas células podem descamar por algum motivo, final de menstruação ou alguma coisa assim, e a gente acaba pegando essas células que nós chamamos de endometriais. Então, nós conseguimos pegar aí basicamente de 4 lugares, sendo que um deles, que é o endométrio, não é feito coleta, mas sim é por descamação e eventualmente acaba aparecendo no esfregaço. Tá? Quais são as células com as quais a gente trabalha e de onde essas células vêm? A gente trabalha basicamente com 3 tipos de epitélios. Tá? Então, epitélio é diferente de célula. As células compõem esse epitélio, mas o epitélio pode ser composto de mais de um tipo, vamos dizer assim, de célula, e a gente vai entender isso. Tá? Primeiro epitélio que a gente vai trabalhar é o epitélio escamoso. Epitélio esse que é estratificado, significa que ele possui camadas, ele possui estratos ali, onde a gente consegue observar um estrato mais profundo, que é o estrato basal, um estrato um pouco mais acima, que a gente chama de parabasal, está ali próximo do estrato basal. Nós temos o estrato intermediário e o estrato superficial. Então, nós temos ali um epitélio e 4 tipos de células diferentes, por conta da maturação celular. Então, as células basais e parabasais, elas são células mais jovens, têm uma atividade metabólica maior, e as intermediárias e superficiais, elas já têm uma atividade metabólica um pouco menor, por serem células mais maduras. E quando ocorre uma hipermaturação desse epitélio, nós temos um 5º estrato, que é um estrato queratinizado, anucleado, chamado de escama córnea. E a gente vai falar dessas células mais especificamente num vídeo posterior. Tá? Aqui é só para a gente definir de onde essas células vêm. E onde nós conseguimos encontrar esse epitélio escamoso? Nós conseguimos encontrar esse epitélio escamoso mais precisamente lá no fundo de saco. A gente vai ter uma celularidade escamosa relevante, e na ectocervice
também a gente vai encontrar o epitélio escamoso. Dá para encontrar epitélio escamoso na endocérvice? Dá, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, ectocérvice, fundo de saco, a gente tem ali uma população celular mais proeminente de células escamosas. Lembrando que esse epitélio é um epitélio estratificado e é pavimentoso, ou seja, as células são achatadinhas, dando a impressão de ladrilhos, de pavimentos mesmo. Então, por isso é chamado de epitélio pavimentoso, estratificado, não queratinizado. Significa que, de uma forma natural, normal, esse epitélio não é queratinizado. Porém, ele pode apresentar queratinizações, processos de queratinização, dependendo de situações, como, por exemplo, a hiperceratose, que eu acabei de falar, que são as escamas córneas, e a paraceratose, mas isso também a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Em vídeos posteriores a gente vai detalhar melhor isso. Nós temos o epitélio glandular, que é colhido na endocérvice. Porém, essa endocérvice, ela, de uma certa maneira, ela é móvel. Ela pode estar um pouco mais retraída para dentro do canal endocervical, como pode também estar um pouco mais exposta na região ectocervical. Então, dependendo do ciclo menstrual, dependendo do padrão hormonal dessa pessoa, se ela está trófica, se ela está hipotrófica ou atrófica, a gente vai ver essa endocérvice meio que se movendo ali no colo do útero. E por que que isso muitas vezes acontece, né? Acontece justamente por conta de alguns processos hormonais. As mulheres que são mais jovens e ainda estão em idade reprodutiva, elas vão apresentar momentos em que esse canal endocervical, essas células do canal endocervical vêm para o lado de fora e conforme ela vai envelhecendo, a taxa de hormônio vai diminuindo, essas células endocervicais elas tendem a retrair um pouco, sofrendo um processozinho, né, de retração e ficando até mais difícil de colher, né, para o profissional que faz a coleta. Então, em mulheres já menopausadas, por exemplo, é mais difícil a gente encontrar células endocervicais. E esse epitélio que compõe esse canal endocervical, a gente chama de epitélio glandular, epitélio colunar ou epitélio prismático. Então, ele tem alguns nomes, mas são as mesmas células. E quais são as células que nós encontramos que fazem parte do epitélio glandular? As células endocervicais e as células endometriais, embora as células endometriais estejam lá no endométrio e não sejam colhidas numa rotina de coleta de Papa Nicolau normalmente. A gente vai pegar elas por uma descamação que pode acontecer e aí a gente consegue observar, mas ela faz parte de um tipo de epitélio, ela é um tipo de célula do epitélio glandular, tá? E entre o epitélio escamoso e o glandular, a gente tem um epitélio que é o epitélio metaplásico. O epitélio metaplásico ele é um epitélio proveniente de uma agressão que pode acontecer nas células glandulares endocervicais e a agressão é essa que vai fazer com que essas células morram. Então, quando essas células glandulares morrem, essas endocervicais elas morrem, as células de reserva que estão abaixo, né, da célula endocervical, elas sofrem um processo de metaplasia, ou seja, ela deixa de ser uma célula do tipo colunar, do tipo glandular, e passa a ter aspectos mais parecidos com as células escamosas. Então, essa célula metaplásica, ela é, de uma certa maneira, a célula que a gente está procurando. São as células que nós estamos procurando. O epitélio metaplásico é o epitélio que nós estamos procurando. Esse epitélio metaplásico ele é dividido em metaplasia madura e metaplasia imatura e elas possuem algumas características que também nós vamos ver em um vídeo posterior. E o interessante sobre isso é o seguinte, é que eu falei para vocês agora que a célula metaplásica ela tem essa necessidade da gente saber se ela está ali, porque ela é muito importante para a gente. E por que ela é importante para a gente? Bom, antes de eu falar da importância da célula metaplásica, eu quero só lembrar vocês de deixar o like no vídeo, deixa aqui os seus comentários também no canal,
para a gente saber se você tem dúvidas sobre alguma coisa mais específica, que a gente pode fazer um vídeo mais específico sobre as dúvidas de vocês, beleza? Então, vamos continuar aqui. A célula metaplásica ela é importante justamente pela forma como ela surge. A metaplasia ela surge de uma mutação que é fisiológica por conta de uma agressão. Então, eu falei para vocês agora há pouco que esse epitélio glandular ele fica lá dentro da endocérvice, certo? Nós temos as horas que ele vem para a ectocérvice. Quando esse epitélio glandular chega na ectocérvice, esse é um dos exemplos, ele sofre um pouco de agressão por conta do pH ácido da vagina. E aí esse pH ácido agride essas células metaplásicas, essas células glandulares, perdão. Essas células glandulares vão acabar morrendo e as células de reserva vão sofrer um processo que a gente chama de hiperplasia de células de reserva, ou seja, elas vão aumentar de número e esse aumento de número dessas células de reserva vai gerar as células metaplásicas posteriormente. Células metaplásicas que se parecem muito com as células escamosas. Inclusive, a gente chama isso de metaplasia escamosa. E essa metaplasia escamosa tem a ideia de conferir a esse epitélio, que era o epitélio glandular, agora passou a ser o epitélio metaplásico, conferir maior resistência àquele epitélio, para que ela não sofra muitas agressões. Vantagem disso é que o epitélio fica mais resistente. Desvantagem é que as células glandulares elas são capazes de secretar muco, de secretar produtos. Elas são células secretoras. As células metaplásicas perdem completamente essa capacidade de secreção. Então isso diminui a capacidade secretória daquele epitélio e isso pode gerar alguns problemas, inclusive problemas na hora do ato sexual em si. E por outro lado, como eu acabei de dizer que o processo da metaplasia é um processo de mutação, ela está saindo de uma natureza glandular, prismática, colunar, para uma natureza mais parecida com a natureza escamosa, o que isso vai acarretar? Pode, né, na verdade, pode acarretar processos de neoplasias. Porque justamente por conta da necessidade de maior atividade metabólica, pela necessidade de se transformar em uma célula diferente, num tipo celular diferente, isso pode gerar erros na hora de fazer as transcrições, as traduções dessas proteínas, gerando células neoplásicas. Então, quando a gente vai fazer o escrutínio, a gente vai fazer a pesquisa lá naquele esfregaço, o que a gente está procurando, né, eu já falei isso algumas vezes, é justamente se essa pessoa tem lesão ou se ela não tem lesão. E é justamente nessas células metaplásicas que a gente vai encontrar maior incidência de lesão. Essas zonas onde as células glandulares se transformaram em células metaplásicas, a gente vai chamar de zona de transformação. O nome é muito sugestivo porque já está dizendo que eu tinha um epitélio de uma natureza que passou a ser um epitélio de uma outra natureza. Então, esse epitélio metaplásico, ele é o epitélio que vai dar para a gente maior incidência de câncer de colo do útero. Por isso, é muito importante que nós tenhamos os dois epitélios representados, o escamoso e o glandular. Por quê? Quando a gente fala de epitélio escamoso e glandular, e eles, num determinado momento, eles se unem, eles chegam próximos um do outro, eles se tocam, né, mais especificamente, a gente chama esse momento em que o epitélio escamoso e o glandular se tocam de junção escamo-colunar. E a coleta precisa atingir essa junção escamo-colunar, justamente porque nesse momento eu sei que eu peguei a celularidade escamosa, a celularidade glandular e, eventualmente, se estiver havendo um processo de metaplasia, também vou pegar o epitélio metaplásico. E aí eu consigo saber se essa paciente tem algum tipo de lesão glandular, algum tipo de lesão escamosa, ou se esse processo de metaplasia foi atingido de alguma maneira e sofreu alguma lesão e está apresentando algum tipo de atipia. Então é muito importante, eu vou frisar isso em alguns momentos dos próximos vídeos, é muito importante que o epitélio, que a junção escamo-colunar, a JEC, que a gente chama,
ela seja representada. E como eu sei que a JAK está sendo representada? Ela está sendo representada quando eu tenho a presença de células escamosas e células glandulares. E aí, eventualmente, as células metaplásicas vão acabar aparecendo por ali. Então, esse é o panorama mais geral a respeito do que a gente vai encontrar dentro de um esfregaço citológico. E nos próximos vídeos a gente vai detalhar melhor essas células para a gente saber como é que elas se comportam. Tudo bem? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço o apoio de vocês. Espero que vocês tenham tido algum proveito nesse vídeo. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com a maior parte de pessoas que vocês puderem compartilhar, né, com a maior quantidade de pessoas, para que elas possam também ter acesso a esse conteúdo. E também não esqueça de me visitar lá nas redes sociais, no tebaldi.citologia. Também tenho um perfil no Facebook e também no LinkedIn, né, como Bruno Tebaldi. Também me apresento lá com alguns casos clínicos e coloco algumas coisas lá também. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.